Luz, câmera, ação. Boa noite. Peraí, pensa esses bagulho. Pronto. Quarto. Boa noite. Pena de morte. O que você sabe sobre o assunto? Você sabe quais países a utilizam? Você sabe as estatísticas dos países que a utilizam? E no Brasil? Você sabe o que acontece no Brasil a respeito da pena de morte? E ainda hoje, entrevistas e opinião das pessoas a respeito da pena de morte. Bom, e agora para falar sobre os países que utilizam a pena de morte, eu tenho uma convidada especial aqui, Pedro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Pedro. Pedro, quais países utilizam a pena de morte? Bom, várias potências mundiais a utilizam, como Estados Unidos, Rússia, China, Japão, e todos os países socialistas a utilizam. No total são 121 países. Certo. Bom, e para ilustrar um pouco mais sobre o que o Pedro falou, vamos ao mapa que ilustra certinho todos os países que utilizam a pena de morte. E agora, para falar sobre a pena de morte no Brasil, eu tenho meu convidado aqui, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Navi. Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Agora me diga, a pena de morte no Brasil, hoje em dia, como que ela é? Olha, Gustavo, atualmente a pena de morte no Brasil é estritamente proibida, exceto em caso de guerra ou atentado direto contra a pátria. Na Constituição atual está escrito que a pena máxima aqui no Brasil é de 30 anos de prisão. Mas sempre foi assim, Guilherme? Olha, nem sempre, Gustavo. A pena de morte no Brasil, do jeito que a gente vê hoje, ela só está desde a proclamação da República, em 1889. Certo. Antes disso, a pena de morte no Brasil existia e era usada principalmente contra os escravos que desobedeciam seus senhores. E não só existia, como estava na Constituição, na Constituição de 1824, que dizia que a pena de morte era permitida. Certo. Bem, esse foi o Guilherme, aqui no nosso Jornal Navi, falando sobre a pena de morte no Brasil. Vamos agora a uma ilustração que fala mais sobre as falhas e eficácias da pena de morte. Entre 1973 e 2001 descobriu-se que 89 prisioneiros do corredor da morte eram inocentes. Nenhum deles chegou a ser executado. Em Illinois, 12 detentos foram executados entre 1997 e 2000. No mesmo período, outros 13 foram inocentados e liberados. Diante de uma tal proporção de erros, o governador George Ryan decidiu, em janeiro de 2000, suspender todas as execuções. E no nosso quadro de entrevistas hoje, Renato com Luiz e Pedro, nosso companheiro que estava aqui, para falar um pouco sobre as estatísticas da pena de morte. Boa tarde, estamos mais um aqui de frente com o Renato e hoje eu vou entrevistar o Luiz e o Pedro. Boa tarde, o que vocês têm a dizer sobre a pena de morte? Então, cerca de 2.000 pessoas estão na fila esperando seus julgamentos para serem executadas. Nos Estados Unidos e na China morreram 2.000 pessoas, só que essas 2.000 pessoas na China, o governo emite alguns dados, então a gente não sabe dizer se são 2.000 mesmo. Mas a estatística gira em torno de 8.000 pessoas mortas. E você, Pedro, o que você tem a dizer? Então, em Illinois foram mortos 12 inocentes, Renato, no período de 1997 a 2000, o que levou o governador George Ryan a abolir a pena de morte. E no Texas foi morto Ted Willinger, acusado de pôr incêndio em sua própria casa em 2004, mas descobriram depois que o incêndio foi acidental. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. E esse foi mais um de frente com o Renato. E Felipe foi às ruas hoje para saber a opinião do povo. Boa tarde, eu estou aqui nas ruas para entrevistar o Roberto, para saber o ponto de vista dele sobre a pena de morte. Boa tarde, Roberto. Qual é o seu ponto de vista sobre a pena de morte? Em princípio eu sou contra. Eu acho que os nossos sistemas de investigação, de apuração são muito falhos e é muito provável que a gente acabe cometendo alguns erros. Muito então, obrigado. Em princípio eu sou contra. Muito obrigado, Roberto. Nada. E terminamos por aqui, depois a gente volta lá com o Gustavo. Boa tarde, estou aqui com o Zé, que vai falar um pouco sobre a pena de morte. Zé, você é a favor ou contra a pena de morte?
Bom, boa tarde. Na verdade, para alguns crimes extremos eu sou a favor da pena de morte, mas eu acho que no nosso país nós tínhamos que ter um sistema judiciário mais organizado para não ter falhas, né? Porque você errar uma questão dessa é perigoso. Certo, muito obrigado, Zé. Volto com você aí, Gustavo. Mas E fica por aqui mais uma edição do Jornal Mavi. Boa noite e fiquem agora com a novela Avenida Março. Estamos ao vivo agora com o Renato. Renato, aí? Cara, tô aqui, ó, tô aqui. Estamos ao vivo agora. Renato, você pode me ouvir, Renato? Tá aí, Renato? O Renato, nosso enviado especial para saber o povo. Fomos ao vivo na rua. Estamos ao vivo agora com o Renato diretamente da rua. Galera, tô aqui, não tô na Rússia não, hein? Agora, é uma pergunta muito polêmica. Cadê a comida? O que você sabe sobre o assunto? Você sabe qual é o país? Não faz isso! Você sabe qual é o país? Vai. Você vai falar, não? Eu achei que você ia começar a gravar. Termina de novo. É o show do deficiente, vai. Santos, patrote do Santos. Passa o trote aí, Santos. Ó, agora chegou o Santos Gordinho. Passa o trote aí, Santos Gordinho. Bom, e agora bora falar sobre os países que utilizam da pena de morte. Fudeu o bagulho. Dá um erro, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Gustavo. Bom, seja bem-vindo ao meu Jornal Mavi, ao nosso Jornal Brasil. Boa noite, eu vi o jornal, o bagulho comprou o negócio agora. Olha, Gustavo, a pena de morte no Brasil nos dias de hoje é estritamente proibida, exceto em caso de morte. Vai, em caso de guerra. Estamos aqui com o Vicente Corenato, hoje eu vou entrevistar o Luiz e o Pedro, hoje a gente vai falar sobre a pena de morte. O que você entende sobre isso? Cerca de 20 mil pessoas estão na fila esperando seu executamento para morrer. foram mortas inocentes, elas eram inocentes. Eu esqueci de falar.